Galera, o Flamengo agitou geral, os torcedores, todos os clubes e a mídia, principalmente a paulista, sobre essa questão do patrocínio máximo, mais de 900 milhões no final do contrato. São muitas teorias da conspiração sobre essa questão, betando Flamengo, Copa do Brasil, Brasileirão. Vamos conferir. Crédito de imagem referente aos cortes se encontra abaixo na descrição. Mas se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Vamos conferir. O futebol é competição. Então é parâmetro. O que acontece no futebol? Vamos aqui fazer um teto. Vai fazer teto pra quê? O outro me sacanear lá e pagar por fora? Pra eles acharem que a gente é pior que a gente é? Então, o que tem que acontecer é o seguinte: quem toma conta e tem interesse comercial no futebol, toma conta do futebol. Essa é a parte séria do futebol. Sabe por quê? Porque o Flamengo está com a diretoria que está sendo arrumado o Flamengo. Se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro. Também acho isso. Flamengo e os dois. Exatamente. Flamengo e Corinthians. O Flamengo e Corinthians continuar fazer um pato por ano. Exatamente. Fazer uma lixeira de pato por ano? Um por ano. Porque senão, nós vamos embora. Ninguém ganha. Tá lá, eu tava lendo agora, não tem internet de ninguém, eu tô aqui como não sou mais cartola. Porque o São Paulo vai contratar um CEO para arrumar. Ainda bem que eu estou atolado em dívida lá, porque recebe muito mais dinheiro que todo mundo. O que tá pegando aí com alguns torcedores rivais a respeito desse patrocínio, tá? Muita gente está levantando o questionamento de ser um patrocínio assim, muito fora do comum, muito acima da régua do mercado tradicional. Mas isso pode envolver algumas estratégias de marketing. Pode ter também alguns valores de alavancagem inseridos dentro de contrato. Isso daí é algo que a gente tem que observar no detalhe. É só tendo o contrato em mãos. O contrato de nenhuma empresa com clube de futebol, ele é divulgado assim na íntegra. Ninguém faz isso, até mesmo por questões estratégicas, tanto da empresa que está patrocinando, quanto também da equipe que está recebendo esse patrocínio. Olha aqui, ó, o portal do Meu Timão, lá do pessoal do Corinthians, falou o seguinte: o patrocínio do Flamengo vai melar, kkkk. Eles colocaram aqui, ó, o patrocínio do Flamengo vai melar, kkkk. O que eles estão falando com isso aqui? Olha só. Onde já se viu o patrocinador do Campeonato Brasileiro patrocinar o Flamengo? A Betano não patrocina mais nenhum clube brasileiro, só clubes de fora do Brasil, como por exemplo o Aston Villa da Inglaterra e o River Plate na Argentina. Tem um conflito de interesse enorme se realmente patrocinar o Flamengo. Então eles estão aqui querendo dizer que provavelmente vai ter, eu não sei se tem algum órgão regulatório ou fiscalizador que vai proibir isso de acontecer. Só que, pessoal, há uma temporada atrás a Betano, ela chegou a patrocinar o Atlético Mineiro. E em nenhum momento teve problema nenhum do patrocínio dela com o Atlético Mineiro ou com campeonato, etc, etc. A gente já viu em outras situações acontecer. Isso acontece normalmente. Aí teve outro aqui que comentou, ó. O artilheiro do Flamengo, ele tá sendo investigado por manipulação. E segue jogando e fazendo gol. Vai melar sim. Aí teve outro que colocou até o Palmeiras na jogada. A Crefisa patrocinava, além de campeonatos, arbitragem. Acho que o assunto só cria polêmica se Nossa, esse pessoal do Corinthians escreve mal, hein? Isso é nada pessoal, tá? Mas a realidade é essa. Acho que o assunto só cria polêmica se patrocinar um determinado time preto e branco, que fica localizado na rua São Jorge. O cara aqui tá falando em relação ao patrocínio do Corinthians. Mas não teve polêmica no patrocínio do Corinthians. Eu não entendi aqui. Não teve não, porque a VaideBet, ele tá querendo dizer da VaideBet, mas a VaideBet, pessoal... Vocês sabem o que aconteceu. Será que o Mauro César vai se pronunciar sobre isso? Teve outro torcedor aqui que questionou. Ano passado, a Betano patrocinou o Fluminense e você se incomodou? Patrocinou o Atlético Mineiro, que inclusive chegou à final da Copa Betano do Brasil. E você se incomodou com isso? Uma pessoa aqui, uma pessoa
respondeu, e aí os caras mandaram, chegou o flamenguista aqui agora. Mas é isso, pessoal, eu falei agora há pouco, né? Agora há pouco eu falei, acho que isso não tem nada a ver. Não acredito que isso representa um conflito de interesse, tá? Sobre a questão do valor ser muito maior, já falei que pode ser algumas alavancagens dentro de contrato. Lembrando que é um guarda-chuva esse patrocínio, não significa que todo aquele dinheiro vai para o futebol. Lembre-se que o Flamengo se divide em esportes olímpicos, que inclusive teve as meninas agora que foram muito premiadas nas últimas competições olímpicas que tiveram. Teve outros atletas também que foram muito premiados, que eram de equipes de futebol, inclusive até do próprio Flamengo. Então isso acaba gerando também essa aceleração, essa alavancagem de valores, porque querendo ou não é um dinheiro que vai ser ramificado. E para a patrocinadora ter a sua marca dentro dos esportes olímpicos de uma equipe tão campeã como foi, por exemplo, as meninas da ginástica, isso também é muito positivo. Então não vejo assim, sabe, conflito de interesse. Vai chegar no final do ano, se o Flamengo bater campeão, a galera vai falar sobre isso é fato, mas assim, os caras estão meio com dor de cotovelo sobre essa situação. Alguns torcedores questionando sobre isso, eu vi torcedores também do São Paulo questionando sobre isso. Torcedores do Palmeiras eu não cheguei a ver questionando sobre isso, não. Eu acho que os palmeirenses iam se sentir meio pé da vida se fosse a Sportbet. Aí o negócio ia pegar. Mas agora é outra empresa, então aí é problema de cada um. Antônio, o Flamengo fechou um contrato novo milionário, parece que foi com a Betano, né? Tava disputando a Betano e a Superbet, pelo que a gente leu aí nos bastidores e tal. As bets, que são um grande patrocinador do futebol mundial, né? Embora no Brasil ainda haja essa bobagem desinformada de muita gente que repete um discurso baseado em uma frase ou outra sem se aprofundar no assunto e entender que se você eventualmente for contra a publicidade da bet ou a existência dela, você tem que ser coerente e querer a proibição da cerveja, porque é rigorosamente a mesma coisa sem tirar nem pôr. Mas o importante nessa história é ver que, num momento como esse, a gente tem a repercussão midiática, né, que é o Flamengo comemorando o ótimo contrato que ele conseguiu, e na sequência disso nós temos os bastidores. E os bastidores são muito tristes, né, cara? A gente vai dormir sabendo da notícia e tal, e fala, pô, que legal, um clube brasileiro conseguiu 200 pau de patrocinador, porra, subiu pra caralho. Mais que dobrou, né? Pô, que maneiro. Significa o quê? Que na próxima safra de fechamentos de patrocínio nós vamos dobrar para todo mundo. Todo mundo vai ganhar mais, né? Que ótima notícia, né? É bom, né? O Flamengo é o time que mais vende midiaticamente, portanto é o que vai ganhar mais dinheiro de exposição de marca, né? Então esse acordo, essa parte é a que o Flamengo tem que ganhar mais. As outras, premiação, etc, etc. A audiência é tudo, né, variável, mas essa daí é a que o Flamengo tem que ganhar mais. Então se o Flamengo conseguiu 200 e pouco, pô, que bom, todo mundo vai ganhar 100 e pouco no ano que vem no mínimo, né? Bom pra todo mundo. Mas não, gente, infelizmente as informações que a gente tem de bastidores desde ontem à noite e hoje de manhã são absolutamente constrangedoras, assim. Mostra que o futebol brasileiro, se você tem alguma esperança de ver uma liga forte no Brasil, né, com um futuro brilhante, com um campeonato forte e tal, não tem essa esperança nem do Flamengo e nem dos outros clubes, né? O Flamengo continua com a mesma mentalidade internamente nos bastidores de acreditar que se ele ficar milionário e todos os outros falirem, para ele tá ótimo. O Flamengo acha que se não houver campeonato, ele é capaz de ganhar dinheiro. É uma utopia muito engraçada, mas é a mentalidade de todos os clubes de futebol do Brasil, incluindo o Flamengo, que conseguiu esse contrato. Só que a reação dos outros hoje de manhã é louca, né? Uma reação tem de presidente de clube porque o Flamengo conseguiu um contrato de 200 milhões. Você tá com o quê, irmão? Acabou de abrir uma porta pra você pedir o dobro na próxima. Por que você tá puto? Ah, mas é porque eu só ganho 50 milhões. Ué, você ganhava 50 porque o Flamengo ganhava 100. Agora que o Flamengo vai ganhar 200, você vai ganhar 120, 130, sei lá, Mas isso é bom pra você. Tá, o mercado que te paga tá aumentando. Significa que você tem mais poder de receita, mais possibilidade de receita na próxima renovação. Eles não entendem. Eles preferem, o ego do presidente é mais importante de dizer pro torcedor dele, não, meu contrato não é ruim. O Flamengo fez esquema, o Flamengo deu sorte, do que ele fala, pô, que maneiro, cara, então quer dizer que meu próximo contrato eu vou poder melhorar muito. Ele não consegue, porque o presidente de clube, invariavelmente, tirando exceção feita a SAFs, é um torcedor de terno e gravata que fala assim, eu amo pra caralho esse clube, eu vou largar tudo que me dá dinheiro na vida e vou vir aqui trabalhar de graça. Pô, cada um acredita no que quiser. Mas, no mínimo, um ego do caralho de querer reconhecimento, fama, poder, etc, essa pessoa tem, né? Ou é isso, ou então é uma paixão desenfreada que faz o cara abrir mão da vida dele, envelhecer 10 anos em 2, porque o futebol é a loucura da vida dele. As duas coisas são possíveis, embora a gente saiba que a primeira seja muito mais provável, como se comprovou ao longo dos anos
anos aí, né? Tudo que é presidente de clube aí saindo sujo pra caralho, investigado, e o cara, a gente sabe que o futebol não é uma possibilidade boa para você ficar longe do dinheiro. Pelo contrário, você tem uma possibilidade grande de ganhar muito mais dinheiro do que você ganhava com qualquer outro negócio. Que não significa que todos façam, mas significa que a preocupação com o campeonato, com o futebol brasileiro, com uma liga, com uma melhora no que a gente apresenta, ela é mínima. A preocupação normalmente é como é que fica o meu ego após 3, 4 anos de mandado em relação ao torcedor. Eu vou poder sair na rua e todo mundo vai bater palma pra mim? Eu vou ganhar título? É isso que me interessa. Eu quero se eu tô pagando as contas, se eu não tô... Entendeu? Que eu falei ontem na live, repito aqui hoje. Vai no Instagram do seu presidente, seja ele qual for, e pergunta pra ele assim: presidente, gostei aqui do superávit, o fechamento aqui aprovado das contas do ano passado. Me diz uma coisa, o senhor tá pagando imposto, presidente? Pergunta pra ele, fala se o senhor banca aqui pra mim, o senhor garante pra mim que o senhor tá pagando os impostos? Porque um hábito de presidente de clube no Brasil, de todos eles, é o seguinte: ó, eu preciso pagar o salário do lateral esquerdo, chega em janeiro, o cara vem e fala assim, ó, o cara da contabilidade, lá do financeiro, fala assim, ó, tem que pagar os impostos. Você tá maluco, irmão? Esse imposto vai estourar só na da gestão de outro cara, me dá o dinheiro pra pagar o meu lateral, cara, que se foda, né? E aí, daqui 4 anos, em outro balanço, em outro presidente, surge a dívida de mais 100 milhões, 200 milhões. Ninguém sabe exatamente de onde ela veio, mas ela veio porque o presidente que disse para você que estava fazendo um superávit, ele não pagou nenhum imposto o ano inteiro, que é o que acontece em 90% dos casos dos clubes do Brasil, né? Então, assim, é um hábito do futebol brasileiro, e quando você vê uma possibilidade de um patrocínio maior, o que vem na cabeça dos presidentes no primeiro momento? Cara, agora o outro ganha muito mais do que eu. Ao invés dele enxergar a possibilidade de falar, pô, que bom, peraí, vamos aumentar o bolo pra todo mundo aqui, depois a gente briga pela fatia, mas vamos aumentar o bolo pra todo mundo. Pô, legal, futebol brasileiro, nós vamos ganhar dinheiro, o campeonato é melhor pra todo mundo. Não, eles não conseguem. É muito difícil, cara. Cada informação de bastidores, desde o anúncio lá do patrocínio do Flamengo, é um constrangimento atrás do outro. Não tem a menor chance disso aqui dar certo. O Flamengo, cara, anunciou o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. A gente não pode deixar passar esse assunto. Os caras fecharam com a Betano, que é a mesma patrocinadora ali do Fluminense e outros times brasileiros, por uma bagatela extraordinária, Felipe. A Betano venceu a concorrência para ser a nova patrocinadora master do Flamengo. O rubro-negro encerrou o vínculo com a PixBet na última quarta-feira e acertou o novo patrocínio em reunião na sexta. Isso aqui, Felipe, é quase dobra o que o Palmeiras tem para receber, que é o segundo que mais recebe com a Sporting Bet. O Flamengo analisou cerca de 120 milhões, o Palmeiras ganha 130. Não, acho que a Sportbet é 100 milhões só, né? A camisa inteira com outras propriedades chega a 150 do Palmeiras. O Palmeiras só ganha 100 milhões só. 100 milhões é dinheiro fixos, pra caralho. 100 milhões fixos e tem mais, acho que sim, acho que tem mais alguma bonificação aí. Nossa, então mais que dobra, cara. Que coisa absurda, cara. Sim. Nossa, ia dar um chabu se o Flamengo fecha com a mesma casa, pagando muito mais. Já tava rolando esse papo aí nas internas já, ainda bem que não fechou, cara. A Betano e a Superbet, Felipe, que tá na camisa do São Paulo e tal, entre outros times. Eu tenho 2 coisas pra dizer sobre isso. Primeiro, por mais que a gente pense que os valores são estratosféricos e tal, se a gente parar pra pensar que o número de apostadores no Brasil só tem crescido até a ponto de o governo ter apontado alguns problemas, ter fechado o cerco, mudado as regras, etc. Mas o que mostra é que os caras não estão metendo 250 milhões é que eles sabem que isso vai retornar. E o Flamengo tem muitos milhões de torcedores, né? E na hora de usar uma casa, o flamenguista vai usar a casa que apoia o time do coração dele. Como costuma ser com qualquer torcedor, é por isso que as bets apostam bastante nos clubes hoje. Quase todos os clubes do Brasil, o Master, são de bet. Mas assim, isso, para além da questão das bets, isso me mostra uma outra coisa. Que é o seguinte, o quão absurdo é a postura, esse fechamento da casa de apostas do Flamengo, que é o dobro do segundo que mais ganha, mostra o absurdo que são as falas do BAP com relação à Liga do Futebol Brasileiro. Porque o cara não se contenta em ganhar mais em todas as outras frentes. Ele quer ganhar mais, inclusive, pelo campeonato. Que deveria ser um produto igualitário de todos. Não estou dizendo que todo mundo deveria ganhar igual. Mas a diferença tinha que ser menor, de 1 para 3. E ele diz, sabe quanto que eu vou ganhar 3 vezes mais do que esse time? Nunca. Então, assim, o que me mostra que a diretoria do Flamengo está pouco preocupada com o produto do futebol brasileiro e eles querem ser os reis do mar de nada. Eles querem que o futebol continue sendo uma várzea e que eles continuem nadando de braçadas cada vez mais longe dos demais nessa várzea.
O Flamengo, e aí o erro desse pensamento é que se o futebol brasileiro cresce como um todo, como uma liga, com todas as regras que a liga teria junto com elas, né? Com ela, tipo fair play financeiro, gramados em boa qualidade, um nível de arbitragem independente, profissional e superior do que a gente vê hoje em dia, uma venda um calendário melhorado a partir, de repente, até se equiparando com o futebol europeu, até porque as janelas dos times brasileiros hoje é muito europeia. Olha os reforços que o Palmeiras, o Flamengo estão buscando, tudo em janela europeia. Se você coloca um calendário europeu aqui no Brasil, você globaliza o futebol brasileiro em termos de temporada, e mais do que isso, você também faz com que os clubes comecem a se planejar melhor, porque já que eles estão cada vez mais atuantes na janela de verão europeia, que será a janela de inverno aqui, significa que eles teriam times mais bem preparados para a temporada inteira, não precisaria mexer e mudar tanto no meio de uma temporada como acontece aqui no Brasil. Não teria tantas coisas importantes e positivas que o Flamengo poderia crescer se aceitasse, mas esse time está ganhando muito mais dinheiro, ele tem que ganhar mesmo, porque tem muito mais torcedores que os demais. O valor que o Flamengo está ganhando dessas bets é mais do que merecido. É mais do que merecido. Mas seja um pouco mais condescendente para a liga acontecer, para que o Flamengo não seja o rei do dinheiro de um campeonato falido, mas sim um time forte e que seja o maior time em termos de receita num campeonato forte. Eu sei que no começo pode ser que demore para chegar nesse patamar, mas lá na frente, daqui 10 anos, o que seria 10 anos de uma liga nacional? O quanto isso não teria potencial de crescer, e o Flamengo crescendo junto. E esse tipo de receita que o Flamengo tem em outras frentes só mostra que é um erro do próprio Flamengo a estratégia que ele vem tendo, que essa gestão do Flamengo vem tendo com relação a Libra, a LFU e ao modo de negociação que vai acontecer para além de 2029, para começo de 2030. Mas é isso também, né? E também mostra como as bets são cada vez mais fortes, apostando cada dia mais no futebol, né, Felipe? Sem dúvida. O dinheiro tá aí, cara. O dinheiro tá aí. Sem dinheiro eles não estão. Sem dinheiro eles não estão e fica difícil, né, para as outras marcas competirem com as bets, né, cara? Olha a bagatela de patrocínio que eles vão pagar pro Flamengo, cara. 250 milhões. É muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. E assim, cara, eu entendo e concordo com o seu comentário. Esse seria um mundo ideal, né? Esse seria um mundo ideal, mas infelizmente a gente não vive num mundo ideal. E no mundo que é permitido no futebol brasileiro, que é permitido tudo, o Flamengo joga com as cartas que ele tem na mão. E não, a questão é que o Flamengo não faz força pra... E não é do interesse dele também e de usar a representatividade que ele tem no futebol brasileiro e o tamanho para encabeçar uma liga. Mas aí ele joga de acordo com os seus interesses, né? E assim, no fim das contas, você vai falar que é errado o Flamengo buscar um acordo desse e fechar um patrocínio histórico desse? Não é. Não, o Flamengo tá de parabéns. Tá de parabéns e vai... a tendência, como disse o Capelo para nós aí no podcast, é que Flamengo e Palmeiras se estabeleçam cada vez mais a cada ano como os dois clubes dominantes do futebol brasileiro, por conta, claro, do regime que aqui existe e porque se estruturaram e conseguem receitas, conseguem ampliar suas receitas e tudo mais. Os outros clubes na bagunça que são, precisam virar SAF, precisam tentar cortar algum caminho para uma temporada ou outra brigar com o Palmeiras, com o Flamengo, o Botafogo. Essa temporada parece que vai ser o Cruzeiro, na outra é um outro time, mas Flamengo e Palmeiras estão aí desde 2016 rivalizando no futebol brasileiro, porque são os clubes mais ricos. Se existisse uma liga para encurtar essa distância, cara, mas olha, sinceramente, não dominassem tanto. Eu tenho uma tese de que se não fosse essa era Abel no Palmeiras, já tinha se desgrudado e desgarrado há muito tempo. Porque em termos, eu acho que se não fosse o Abel no Palmeiras, essa guerra já teria se desgarrado há muito tempo. Foi ele que conseguiu colocar o Palmeiras até vencendo o Flamengo em certos anos, né? Melhor do que o Flamengo em certos anos.
Nas finais, aí o Palmeiras Eu sim, então. Nessa era Abel. Eu acho, sinceramente, quando acontecer o fim dessa era Abel, seja lá quando for, do jeito que as receitas estão se encaminhando, a diferença já que o Flamengo está tomando com relação ao Palmeiras, olha... Inclusive, hoje eu comentei... Cuidado. Hoje eu comentei no meu canal, no vídeo que eu gravei lá, falando do jogo de ontem, o fato do palmeirense ter que esquecer o Corinthians e olhar pra frente, que tem temporada ainda. Eu até citei um trecho da matéria do PVC, né, que ele trouxe no fim de semana, trazendo um bastidor do Palmeiras, de que a diretoria internamente entende que errou no planejamento e que gastou mais do que deveria. E que o Palmeiras não tem dinheiro a rodo, como se imagina. O Palmeiras tá cheio da grana, pode fazer esse tipo. Pode fazer, mas com muita parcimônia, com muito planejamento. Porque não é assim, cara. Não vai faturar 1,3 bi todo ano. Não, esse não é o teto do Palmeiras. O Flamengo fechou o maior patrocínio da história, que até o final do contrato vai render 900 milhões de reais para o Flamengo com a Betano. O que você acha, Lói Belin? Então, tem uma informação sobre isso, que realmente o mercado, né? Estou aqui do lado do homem de marketing esportivo, o mercado foi surpreendido, porque tudo indicava que o Flamengo fecharia com a mesma patrocinadora do Palmeiras, por valores semelhantes. Fecha por mais do dobro, e aí ontem, eu falei, eu não sou do meio do marketing esportivo, mas vou buscar algumas informações. O que falaram? A primeira coisa é que o que pegou favorável aos gregos, né, que é uma patrocinadora, que são gregos, é uma casa de aposta grega, é que a TV, a Flá TV, ela cresceu de uma forma absurda, passou o Palmeiras, inclusive, é a maior da América Latina, e que eles têm elaborado uma série de ações para a Flá TV, e que essas ações da Flá TV, porque eu vou falar a verdade, o brasileiro adora apostar, é um dos povos que mais aposta, são trilhões de apostas por mês, não são bi, são trilhões por mês. Então acontece, só não voltou. Na Flá TV, o João Guilherme narra muito. Então, só isso daí que seria vascaíno. A Flá TV que teria sido o motivo principal. Aí eu recebi uma informação que eu não consegui confirmar, que Palmeiras e São Paulo têm seus contratos de patrocinadores, alguns artigos que falam sobre aumento involuntário. O Mil talvez não, sabe muito mais que isso para explicar pra gente. O que seria um aumento involuntário? Quando um outro clube tem um aumento discrepante com o mercado, faria com que esses contratos atuais, me falaram de Palmeiras e São Paulo, teriam não atualizar de empatar. Se potencializa, mas eles teriam que sofrer uma porcentagem maior para poder se aproximar disso. Eu acho que seria um assunto importante, né, de buscar se isso é verdadeiro ou não, porque eu não tive acesso ao contrato do Palmeiras com o patrocinador e não dá para cravar, isso mesmo, vai aumentar. Mas o Flamengo tá de parabéns. Sim. Porque fora de campo é uma goleada no mercado, né? Mas esse patrocínio do Flamengo, Alemão, ele gerou uma polêmica aí, a gente tá vendo muita gente comentando, Milton, nas redes sociais, se existe, de certa forma, algo antiético, né, na patrocinadora Master, que dá nome ao Campeonato Brasileiro e à Copa do Brasil, né, a Betano aí, em patrocinar o Flamengo. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Mas vocês acham que tem alguma relação? Honestamente, não sei a opinião de vocês, eu não vejo nada demais nisso. É um contrato profissional. Mas o cara que é campeão com um patrocínio vai levantar uma taça com outro. Desculpa, eu vou passar a bola pro Facica, mas já adiantando a minha opinião, eu acho que, inclusive, se o povo fosse se preocupar com isso, já tinha que ter feito isso há muito tempo. Porque, por exemplo, o Atlético Mineiro ano passado era patrocinado pela mesma patrocinadora que já tinha um nome na Copa do Brasil. Exato. Aí, claro, a gente tá falando de bet exclusivamente, mas o próprio Palmeiras em 2012, lembra que ganhou a Copa do Brasil? E a Copa do Brasil era a Kia também, que era o mesmo patrocinador. Então não é a primeira vez que isso acontece, acho que para esse tumulto que estão fazendo. Não, e outra coisa, a Liga Portuguesa tem um patrocínio chamado NOS. A NOS patrocina os times portugueses. O Porto patrocinou também o Sport, atual campeão. É bobagem. A TIM patrocinou de celular N anos o campeonato italiano, ainda patrocina. E a TIM já esteve patrocinando também todos os clubes, entendeu? A grande maioria deles em algum banner, etc e tal. O Flamengo não vai ser campeão porque tem o mesmo patrocinador do nome do campeonato. O Flamengo vai ser campeão porque o time é bom. Existe uma outra discussão na Europa em relação ao patrocínio de bet em clube,
Porque alguns entendem, eu não sou especialista, não vou dizer A Premier League quer tirar do patrocínio porque master. entende que isso seria um incentivo ao vício, ou à indústria do vício. Eu acho que aí é outra discussão. O que a Ale falou não tem sentido. Mais torcedores ao Flamengo. Exato. 2,5 o patrocínio do Palmeiras, que é o grande rival financeiro hoje. Sabe? Como é que você vai fazer uma crítica ao Flamengo? Tem que dar os parabéns ao Flamengo. E no momento em que o Flamengo e o Palmeiras estão similares em desempenho na temporada. É verdade. Né? Então é só pra mostrar que tanto Palmeiras e Flamengo estão na mesma sintonia, só que financeiramente os caras estão a 4 passos à frente. E até mesmo, né, além desse tumulto por conta aí da patrocinadora, se é a mesma que a gente viu acontecer aí desde ontem nas redes sociais, tem essa questão de ver torcedores ou dirigentes, né, insatisfeitos com a diferença gritante de valores que o Flamengo vai receber. Quem negocia. Por exemplo, para o segundo que mais recebe, que é o Corinthians, com 103 milhões, e o Palmeiras com 100 milhões. Do Flamengo é mais que doce disso, que é 250 milhões. Mas eu acho que até isso acaba, de certa forma, sendo benéfico, né, para os clubes, para os outros clubes brasileiros, porque você vai abrindo margem. Claro. Se aquele time conseguiu mais, agora é um motivo de barganha para o Corinthians, para o Palmeiras também, aumentarem os seus valores. Aí tá. Deixa eu falar, ela é muito melhor que você, eu vou soltar um negócio que ela falou que é importante. Boa. Você sabe quem potencializou, quando esteve bem financeiramente, essa mudança de chave na negociação de televisão? Lembra? Quem que fez? Corinthians com o Andrés quando quebra o Clube dos 13. Por que você interrompeu a moça? Porque eu quero... Não, ele tá comentando. Porque o Corinthians Você dela... tá parecendo filhote de Cruz Credo. Não, porque o Corinthians dela... que hoje tá com o Pires na mão e não consegue barganhar esse tipo de coisa, e se metendo com gente errada no mercado, como aconteceu com a Vaidebet, que culminou com o fim da presidência do Augusto Melo. Vaidebet é aquela outra empresa lá que era pra pagar o Paulinho e exatamente. nem existia a empresa. Não, nossa senhora, que a sede era como é que era, Lelê? Tausa. Que era um puxadinho no onde aí, que era até de Muzambinho lá na casa do Milton. Esqueci o do Milton lá. E... Teve uma outra também que não existia, uma tal de Clara. E Lelê, isso mostra como que o Corinthians, que tem, pra mim, o mesmo ou mais potencial que o Flamengo de mercado, de hoje, tem um patrocínio que é menos da metade. Sim. Olha só, cara. O Flamengo colocou os torcedores, a mídia e principalmente a Paulista, agitou geral o Flamengo com esse patrocínio de mais de 900 milhões. Meu Deus do céu, por que só falam isso? E é muita teoria da conspiração sobre essa questão Flamengo e Betano, porque o Betano patrocina os campeonatos da Copa do Brasil e o Brasileirão. Cara, eles não admitem a questão que o Flamengo é grande. E aí começa, o Facicânio falou que o Corinthians é tão maior ou igual ao Flamengo. Um palmeirense já tá levantando a bola do corintiano. O Flamengo causa até um rival elogiar o outro. É impressionante, né? Mas o Flamengo segue firme e o Flamengo tá lá na frente que nem olha para trás para onde tá todos esses outros clubes. Os torcedores não admitem isso e fazer o que, né? Estamos longe, outro patamar. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.